Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 16 de abril de 2026, peço a Deus, nosso Pai, protetor de todas as coisas, que continue nos abençoando, fortalecendo e fortificando cada vez mais, para que a gente possa receber a mensagem necessária dessa noite de hoje. Nós começamos a primeira parte com as cartas de tarô. Caso alguém tenha interesse, só procurar, que vai estar no início com as cartas de tarô. E agora nós vamos entrar com a carta cigana. Por isso eu peço a bênção e a proteção de Santa Saracali, cigano Vladimir, cigana Gabriela, cigana Esmeralda e todo o povo cigano que possa nos orientar através de nossos pais e mães orixás, guias, mestres e mentores que possam nos ajudar nessa leitura da noite de hoje, para que possa passar a mensagem necessária para nós, né? Convido a todos, quem começou agora, que arrume um lugar tranquilo e sereno, para que a gente possa fazer uma respiração, para que a gente possa se alinhar, né? Para que a gente possa estar conectado conosco mesmo, porque eu sei que muitas pessoas trabalham, às vezes está muito mais no externo, então para que a gente possa voltar no interno, para que a gente possa fortalecer e fortificar nossos campos de ação, tá bom? Então, sente no lugar, quem quiser deitar, deite, quem quiser fique sentado, respire fundo, conte até 3 e solte bem devagar. Vamos lá? Que a luz divina de Deus esteja com todos vocês, que seus anjos estejam apostos, nossos guardiões e guardiãs possam nos proteger e nos defender, para que nenhuma energia densa, eu peço a Deus a gratidão e que nenhuma energia contrária possa atrapalhar essa mensagem da noite de hoje. Caso alguém sentir ressonância com as mensagens, queira fazer uma leitura particular, é só entrar em contato. Que a luz divina de Deus esteja com todos vocês. Vamos dar sequência agora com as cartas cigana, pedindo ao nosso Pai Fá que me dê a bênção, me dê a proteção necessária para que eu possa ler, trazendo a mensagem divina, sem interferência da minha própria pessoa, para que a gente possa ter o conhecimento necessário, para que a gente possa aprender neste momento o que é necessário, o que nós precisamos trazer como conhecimento. Vamos lá, vamos ver qual é a mensagem que chega, para que a gente possa saber. Nossa, muito legal, né? Olha a carta que saiu, né? Essa carta é representando o cachorro, né? Então, gente, olha, quem tiver a oportunidade, vai ver as cartas de tarô, que vocês vão ver que a sequência é muito legal e é muito importante, às vezes, para que a gente possa entender. Essa carta do cachorro, ela vai representar o que? Essa carta representa a felicidade, né? Porque o cão, ele é o fiel, né? É uma carta que acompanha, ele é fiel, ele é companheiro, né? Ele traz pra gente, né? Sempre aquela alegria, né? Então, essa carta, ela representa a fidelidade, o companheirismo, né? É uma troca, né? Essa troca pode vir através de parentes, amigos ou protetores divinos, né? Que me mostra gratidão, né? De pessoas, né? E valores inevitáveis, né? Então, assim, a gente tem muito para agradecer, porque a gente começou nas cartas de tarô, na nossa cabeça caiu nossa mãe Oxum, né? No cardíaco também a gente teve muitas cartas do nosso pai Xangô, de nosso pai Umulu, de nosso pai Ubaluaê, né? De Ossain, de Logum-Edê. Então, assim, olha para você ver que interessante. E agora, na carta cigana, ela vem representando o amigo espiritual. Pode ser um guardião, uma guardiã, pode ser um guia, mestre, um mentor, pode ser o seu anjo da guarda, arcanjo Miguel, Rafael, os 8 arcanjos de Deus, não importa. Ou aquela pessoa realmente física, né, que está ali com você em todos os momentos da sua vida, que ele realmente é o companheiro, o amigo, que de repente precisa te ouvir.
te dar um abraço amigo, uma palavra necessária, às vezes não é nem que a gente gostaria de ouvir, porque o amigo de verdade, ele não fala o que você quer ouvir, ele fala o que é necessário, de repente, que às vezes até a própria espiritualidade, através do nosso Pai Criador, nosso Divino Criador, ele traz as mensagens pra gente, né? E às vezes é tipo, ó, você não tá sozinho não. De repente é os nossos ancestrais, né? Que eles estão ali muito próximo da gente, dizendo, ou nossos pais e mães orixás dizendo, olha, estamos aqui, né? Para alguns pode falar que é santo, santas, não importa. Pode ser uma divindade muito linda, representando, dizendo, acalma seu coração, a Terra realmente está em muita mudança, a gente vai fazer essa mudança, a gente queira ou não, mas você não está sozinho, você tem um amigo que te guarda, que te guia, que te ajuda, né? Que nem o nosso cãozinho, quem tem um cãozinho em casa sabe que é assim, né? Quando a gente chega, eles fazem a maior festa do mundo, você pode estar feliz, você pode estar bravo, você pode estar triste, mas ele vem, ele late, ele faz aquela festa, ele traz aquela alegria necessária para cada um de nós, né? Então, é uma carta muito, muito boa. A gente só tem que agradecer. O nosso muito obrigado. A nossa Santa Saracag, nosso Pai Fá, obrigado, obrigado, obrigada. E vamos ver com a carta que começou é a carta da montanha, né? O início dela é a carta da montanha, que ela, na verdade, o que acontece, né? O que está acontecendo? Nós acabamos de falar, eu acabei de comentar com vocês que a gente está numa transformação, né? E essa transformação, ela é para tudo e para todos, né? E cada um vai dar o seu desígnio, olhar, forma de ver e como é, conforme a gente quiser, né? Porque a montanha, gente, ela representa, como ela saiu como carta de início, é uma carta meio de alerta, né? Ela transmite força, equilíbrio e perseverança. Por quê? Porque ela é uma carta. O que é uma montanha? Ela, às vezes, o que ela vai fazer? O que uma montanha faz se a gente não tiver uma clareza maior? Ela pode ser alguém tentando atrapalhar o nosso caminho, né? Então, tanto é que na carta cigana, ela é representada como inimigo, né? Então, a gente vai ter que transpor alguns adversários, né? A gente precisa ter só consciência dos nossos limites, né? Porque é uma carta que ela remete também à justiça e à realidade. Então, assim, justiças serão feitas, né? Com você ou com outras, sem julgamentos pessoais. Por quê? Ela representa a carta do inimigo, mas ela também representa uma carta que... Por isso que é interessante a gente ver que saiu essa carta do lado, que é a carta do amigo, né? Porque aqui é uma carta de inimigo, mas assim, a gente vai transpor. Por quê? Porque tudo tá na lei divina. Eu não comentei que essa carta aqui podia ser uma carta da luz divina de Deus. Não podia ser um guia espiritual, um guia, um mestre, um mentor ali. Então, assim, mesmo que o inimigo venha e a gente tenha que passar por essa situação, então o que vai acontecer? A gente tem assistência espiritual, né? Porque ela dá de início, ela é abertura. Eu peguei essa primeiro, mas se fosse dar abertura, seria com essa carta. Então, assim, é para a gente estar atento, né? E a gente também tem que prestar atenção para que a gente não caia querendo fazer justiça. Lembre que quem prestou atenção na carta de tarô caiu Xangô. E Xangô, ele tira a injustiça. Então, lembra que eu falei, gente, não vão pedir para Xangô tirar a justiça, porque a gente não sabe que a gente foi em outras vidas, que a gente fez para essa pessoa. Então, a gente precisa da libertação, a gente precisa da transformação. E, de repente, esse inimigo pode ser um grande professor que a gente está precisando neste momento para a gente evoluir o nosso espírito, tá? Então, aí essa montanha, ela transpõe, né? E aí, porque nós temos aqui o nosso amigo espiritual, a gente tem a transcendência, mas a gente só tem que tomar cuidado com isso. Prestem bastante atenção para que vocês não queiram fazer o julgamento, né? Por mais que a pessoa faça o mal pra gente, gente.
tudo está na lei divina, nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Deus. Se a gente está passando por aquela causa e efeito, é para a evolução do nosso espírito, né? E olha que interessante, né? É um sincronismo muito interessante, porque olha a carta que fecha da cruz, né? Então, assim, se vocês pararem e ver, vocês vão reparar que nada tá sozinho, né? Não existe nada, é começo, meio e fim e via de mão dupla. E, na verdade, né, a cruz, ela nada mais é representada pelo destino, né? É a carta que, às vezes, ela pode mostrar como sofrimento por causa de situações difíceis, né? Por quê? Porque, de repente, a gente pode ter que passar por este sofrimento para fechar ciclos, né? Kármicos, às vezes. E aí, o que que acontece, né? É o destino, estava marcado, né? É uma coisa que você vai ter que passar, vai ter que reverenciar, porque está na mão divina de Deus, né? Deus é o condutor de todas as coisas, né? Então, por isso que existe o sofrimento, né? Porque quando chega a situações difíceis, a gente vai ter que passar, né? Mas ela também representa a proteção, né? Ela também representa a proteção dos maus momentos que acabam, né? Porque se a gente parar e ver, vamos lá, gente, olha que interessante como que é a vida. Deus é maravilhoso mesmo. Jesus foi crucificado, mas não era para a morte final, era para o recomeço. Tanto é que depois ele, né, aparece para os apóstolos, porque o único ensinamento que ele deixou para a gente é o amor, né? Mas teve que passar por aquele sacrifício para que a gente pudesse aprender o nosso despertar também. Então, o nosso sacrifício é para nós despertarmos a nossa evolução do nosso espírito, né? Que a gente tem necessidade, né? Porque existe um caminho a seguir, né? A razão e a força interior, né? É o ato de liberdade, né? Para se livrar daquilo que impedia a gente de seguir e ir para frente. Vamos falar assim, gente, olha, para vocês entenderem como é que é interessante, como eu falo que Deus é maravilhoso mesmo e os guias e mestres nos iluminam muito, né? Através de nossos pais e mães e Primeiro, a carta chega dizendo, acalma, né? Que é vamos lá. Aqui nós temos o cão. O cão, na verdade, é o nosso amigo, fiel, companheiro, que vem dizendo, olha, você tem uma missão na Terra, você tem um destino, que essa carta é o destino, certo? Porém, o que acontece? Ela vem dizendo que você tem inimigos, mas é o seu destino que você tem que passar. São grandes professores que vai fazer a gente passar por algumas provas. Vai ter a mudança e vai ter algumas provas. São grandes professores. Então, o que que acontece? São grandes professores. Aí a gente vai passar por um sacrifício. Mas também vai ser uma libertação. Por quê? De repente, a gente viveu anos e anos por causa de crenças limitantes, sofrendo, aceitando, passando por um sacrifício, mas a gente precisa se libertar para o novo, ir para frente, né? Colocar a razão e não o coração, porque agora é necessário, porque se a lei divina vem em representação através do cão fiel, então, gente, a gente precisa, vai passar. Vai ter um sofrimento, vai ter algumas decepções, vamos dizer assim, algumas coisas que podem nos chocar naquele momento, mas tudo passa. Lembre de Jesus na cruz. Deus deixou seu filho vir na terra para ensinar uma grande coisa para a gente, que é o amor. Só que o ser humano, ele também negou Jesus, como muitos estão negando ainda hoje. Por isso ainda há o sacrifício. A gente vê que a maioria das coisas acontecem porque as pessoas estão se perdendo, ou porque querem estar acima de Deus, ou porque estão mais preocupados com a matéria do que com o divino. Então, por isso que muitas vezes pode ser que a gente crie inimigos. Porque quem é luz, quem trabalha na lei divina de Deus, quem honra, respeita, vai sempre dar luz até para a sombra, inclusive para a nossa própria sombra, né, gente? Por isso que nós estamos aqui, para nós evoluirmos.
Por isso que a gente fala que aquela pessoa que de repente que foi o nosso grande inimigo, eu sei que no momento é difícil, né? Porque a gente tem tantas crenças limitantes e a gente vem de uma formação sem o amor próprio, sem o eu, a gente tem às vezes muito traumas e a gente acaba sofrendo com isso. Mas lembre, Deus é o Criador de todas as coisas e a gente não está sozinho. Por isso essa carta veio para dizer, vocês não estão sozinhos, né? É muito interessante, é muito legal, a gente tem muito para agradecer. Sou muito grata a Deus por essa oportunidade, aos guias, mestres e mentores, por ter trazido essa mensagem com tanto conhecimento, para que a gente possa estar preparados, né? Não para a gente brincar, por isso que essa carta fala cuidado com a justiça, né? Não querer fazer justiça, hein? Porque é o destino, essa carta é o destino. Então não vão querer lá fazer justiça com suas mãos, não, porque não vai dar certo. Aí você vai retroceder. Então a gente não veio para retroceder, a gente veio para evoluir, para melhorar cada vez mais, né? E que a luz divina de Deus possa estar sobre nós, sobre todos vocês que estão acompanhando comigo neste momento. E eu agradeço a Santa Sara, ao povo cigano por essa mensagem. Convido quem esteve comigo até este momento, vamos fazer uma respiração, respira fundo, segura e solta devagar. Respira conhecimento, fé, amor, gratidão. Que Deus possa estar no caminho de todos nós, nos abençoando, nos dando muita força, muito discernimento, muita razão e muita sabedoria, principalmente nas horas difíceis, que de repente nós vamos ter que lidar com os nossos professores, porque o destino já está marcado, que seriam os nossos inimigos, quer material e espiritual, que Deus evolua nossa mente, nosso campo energético, para que a gente possa só fazer o nosso melhor, porque Deus está conosco, né? Bata na porta e ela abrirá. Deus já dizia isso, né? Por isso que é muito interessante, Jesus já dizia, né? Conheça a ti mesmo que viverás melhor, é verdade, né? Quando a gente começa a entender o verdadeiro sentido da vida, quais são os propósitos, o porquê que nós estamos passando por aquelas situações para que a gente possa se melhorar, a gente vai parar de achar um culpado e a gente vai se libertar. E aí essa libertação vai ser, porque nós estamos na Terra para viver o amor, né? A fé, o amor, a fortaleza divina de nosso Pai Oxalá, né? Então, nosso muito obrigado. Quem sentiu ressonância com essas mensagens, é só entrar em contato, que essa mensagem foi geral, não foi particular, tá bom? Para quem achou que não cabeu, deixa passar, deixa ir, deixa fluir, né? Não retém aquilo que não é necessário. A gente sabe que as mensagens, elas são não o que a gente gostaria de ouvir, mas de repente o que é necessário, tá bom? Fique todos com Deus. Vou dar sequência depois em outras cartas, mas que a luz divina de Deus esteja com vocês. Obrigado e gratidão por estar comigo até este momento.